Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula desde a volta do semestre e a gente vai discutir Hong Kong, o território semi-independente da China, que vem sido palco de manifestações há mais de um ano. Para a gente entender o que está acontecendo em Hong Kong agora, a gente tem que fazer uma retomada histórica da região. Em 1842, no contexto das guerras do ópio, através do Tratado de Nanquim, uma coisa que a gente estuda em História do Mundo, os britânicos incorporaram o território de Hong Kong e permaneceram no poder da ilha até 1997, quando os britânicos fizeram um acordo com a China. E o acordo era o seguinte: por 50 anos, Hong Kong vai continuar com as regras e direitos que foram conquistados durante a colonização britânica. Com essa condição, o território pode voltar a pertencer à China. E assim, os cidadãos de Hong Kong vivem um sistema democrático capitalista, enquanto os cidadãos do resto da China continental, vivem um sistema antidemocrático socialista. Daí o modelo um só país, dois sistemas. Então a condição que os britânicos deram para que a China retomasse o poder sobre a região era de que fosse respeitado por pelo menos 50 anos as regras e direitos conquistados durante o período colonial do território, que seriam, por exemplo, a democracia capitalista. Hong Kong tem sua própria constituição, que é chamada de Lei Básica de Hong Kong, sua própria moeda e também participação autônoma da Organização Mundial do Comércio. Mas eles não têm política externa própria e não é um território soberano. Quem tem política externa própria e atua frente a isso de Hong Kong é a China. Conflitos com a China. Bom, Hong Kong é uma ilha que passou por muito tempo pela experiência da colonização britânica. Então, eles não têm muita proximidade e familiaridade com a cultura chinesa e também o seu funcionamento da sociedade, funcionamento do país. Há na ilha quem defende que a China deve sim reintegrar a região de Hong Kong e, do outro lado, majoritariamente os jovens, acreditam que Hong Kong, na real, deve ser independente. Esses dois grupos têm um grande embate. E o governo chinês, nessa posição de que ele é um detentor da região, mas não por completo, porque ele tem que respeitar uma série de regras que vem daquele acordo feito com os britânicos em 97, eles mantêm as eleições que tem em Hong Kong, mas eles burlam isso escolhendo os candidatos que podem ser votados. Então é como se a opção de escolha do cidadão de Hong Kong fosse limitada. Aliás, é exatamente isso. E essa limitação de escolha gera muita tensão entre a população. Daí, em 2014, ocorreram uma série de protestos, que ficaram conhecidos como Revolução dos Guarda-Chuvas. E ganhou esse nome de Revolução dos Guarda-Chuvas porque os manifestantes, a fim de se defender das bombas de gás, de lacrimogênio e outros artefatos da polícia local, eles usavam os guarda-chuvas para se protegerem. E aí, os guarda-chuvas lá em Hong Kong viram um símbolo da luta pela democracia. Essa é uma foto, eu acredito ser uma foto de 2014, de uma manifestante cobrindo o rosto, também com máscaras, e com um guarda-chuva. Diante dos protestos, o Estado chinês foi muito rigoroso e não cedeu em nenhuma das reivindicações dos manifestantes. A partir da falta de diálogo entre as partes, criou-se a ideia de que os protestos devem ser cada vez mais violentos para conseguirem uma resposta efetiva do governo. Então tem essa falta de diálogo entre o governo e os manifestantes, o que faz crer, de ambas as partes, que a violência causaria uma resposta efetiva. De um lado, os manifestantes ficaram mais violentos, do outro, a repressão policial só aumentou. E aí eu trouxe uma foto meio emblemática de um desses momentos lá em Hong Kong, que expressa bem esse momento, né? Um ataque bem violento, um embate violento entre os dois lados, os manifestantes e da polícia local de Hong Kong. Lei de Deportação de 2019. Essa lei é muito importante para a gente entender o contexto atual das manifestações lá em Hong Kong e pelo que os manifestantes começaram a se movimentar no passado. A partir de um caso de feminicídio, em que um rapaz cidadão de Hong Kong matou a namorada em Taiwan, o governo da ilha encontrou um desafio, uma vez que não havia um acordo de extradição entre os dois territórios. E o acordo de extradição a gente tem que entender que é quando um cidadão ele comete um crime fora do seu país nativo, ele entra no direito internacional, ele deve ser extraditado para cumprir a pena no seu país, ou então um acordo de que ele cumpra a pena onde ele cometeu o crime. Enfim, são várias negociações. Mas não dá para ter isso entre Hong Kong e Taiwan, porque Hong Kong segue a política internacional da China, como eu mencionei uns slides atrás, e a China, ela não reconhece Taiwan como nação soberana, que Taiwan, por sua vez, também não reconhece a China. E da onde vem esse não reconhecimento de ambas as partes? Taiwan era uma região chinesa
Mas então, em 1949, após a Revolução Comunista, essa região se separou, esse território se separou, e desde então a China considera Taiwan como uma região rebelde. E não reconhece o país em nenhum momento como uma nação soberana. A primeira-ministra, Carrie Lam, ela é totalmente a favor da China, né, em Hong Kong, ela é a primeira-ministra de Hong Kong, e como eu disse, como é o governo chinês que escolhe os candidatos, era muito provável, ou muito óbvio, de que uma eleita fosse pró-China. A Carrie Lam, ela criou a lei de deportação para lidar com esse caso de feminicídio que aconteceu em Taiwan. Essa lei de deportação define que nos casos de crime em território internacional será analisada situação por situação, assim fica bem vago. E essa lei, porém, permite a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China, para serem julgados e condenados lá. Para os opositores da China, para os manifestantes de Hong Kong, isso abriria uma brecha à perseguição de ativistas e manifestantes. Isso gerou, obviamente, mais protestos. Entre junho e julho de 2019, cerca de 1 milhão de cidadãos de Hong Kong foram às ruas. 1 milhão, não sei se para vocês parece muito agora, mas a ilha tem 7 milhões de habitantes, então é muita gente. Carrie Lam, então, pediu desculpas e suspendeu o debate da lei. Mas, mesmo assim, os hongkongueses eles não pararam de protestar. Porque eles ainda têm como reivindicação a retirada completa da lei. Não basta suspender seu debate, porque quando cessar as manifestações, a primeira-ministra pode voltar a votar essa lei com tudo. Mas eles pedem a retirada completa. E dentre essa reivindicação tem outras, como o sufrágio universal e eleições diretas, o que já está previsto na lei básica de Hong Kong, mas nunca foi aplicado. A criação de uma comissão independente para investigação de abusos policiais. E aqui é muito importante falar que em Hong Kong, a polícia local, ela nunca foi violenta. Então, o que tem acontecido nos episódios recentes tem chocado muito a população. Grande parte das manifestações são motivadas por isso, pelo abuso policial. E os hongkongueses, eles estão muito indignados com esses abusos que os policiais estão cometendo e eles pedem para que seja criada essa comissão para que investigue isso. O reconhecimento pelo governo como manifestantes e não revoltosos. E isso é muito importante porque esse reconhecimento ele vai reger principalmente julgamentos. Se um indivíduo de Hong Kong for julgado em Pequim, por exemplo, como revoltoso, isso é muito perigoso para ele. E ser julgado como manifestante é diferente. Uma coisa que eu não mencionei no slide anterior, nos slides anteriores, é sobre como é ruim para o manifestante, para o cidadão de Hong Kong, na verdade, o cidadão de Hong Kong, ele ser deportado para a China para ser julgado lá. Porque na China, as leis individuais, elas são diferentes das leis de Hong Kong. Em Hong Kong, tem liberdades individuais, como a liberdade de protestar, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que não existe no governo de Pequim. Então, se o cidadão de Hong Kong, ele comete alguma ação, algum ato dentro da ilha, e ele passa a ser julgado em Pequim pelas leis de Pequim, ele vai perder muitas liberdades que ele tinha quando estava na sua ilha nativa. Voltando, uma das outras reivindicações dos manifestantes é a renúncia da primeira-ministra Carrie Lam. Mas essa renúncia não é uma reivindicação unânime, e nem sei se pode dizer maioria, mas uma grande parte dos manifestantes pedem para que a Carrie Lam renuncie. A lei, então, graças às manifestações e ao ato da população, ela foi extinta em setembro de 2019, mas isso não foi suficiente para a população de Hong Kong, que continuou protestando. Agora, vamos entender um pouquinho da relação com os Estados Unidos, já que tem uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e Hong Kong faz parte, né, da política externa da China. Em maio, os Estados Unidos dirigiram ameaças de mercado à população de Hong Kong, como o fechamento de certas relações comerciais e imposições de taxas e tarifas tão elevadas quanto as aplicadas na China continental. A justificativa para isso seria de que a presença de Pequim sobre Hong Kong é tão intensa agora que já é possível ver a ilha como uma parte efetiva da China. Então, o Trump fala aqui que agora Hong Kong não é mais um local semi-independente que tem suas leis de comércio, sua estratégia de comércio. Agora faz parte da China, um país que está em guerra comercial com os Estados Unidos. Então, essas ameaças aos cidadãos hongkongueses levaram pânico, porque se essas mesmas tarifas que são aplicadas à China forem aplicadas à ilha, pode levar a uma grave crise econômica.
E, então, deixou a população bem preocupada. E, na prática, o que os Estados Unidos está fazendo? Ele está colocando cada vez mais Hong Kong contra a China. Então, agindo, tentando meio que um jogo de xadrez ali para ver se ele consegue alguma coisa com isso. Lei de Segurança Nacional de 2020, agora bem recente, o que tem acontecido lá em Hong Kong e no governo de Pequim. A China deu um passo na direção de restringir a autonomia de Hong Kong, aprovando uma nova lei de segurança nacional para a ilha, que deve ser promulgada até setembro. Então, tá logo aí, a gente tem que ficar acompanhando, ficar atento. A medida recrudesce o controle do regime de Pequim em Hong Kong, que atualmente dispõe de liberdades individuais não previstas na China continental, como eu mencionei. Um dia antes da aprovação da lei, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que não considera mais território como uma região autônoma da China. Então, agora o Trump vê realmente Hong Kong como uma parte integrada da China. Na prática, isso significa que Washington pode aplicar a Hong Kong as mesmas tarifas exigentes aplicadas no restante da China, que seria um caos para a população da ilha. Segundo uma lei do Congresso dos Estados Unidos de 1992, o país deve manter relações com Hong Kong da mesma forma que mantinha durante o período da colônia, ou seja, durante o período que os britânicos, grandes aliados dos Estados Unidos, mantiveram domínio sobre a colônia de Hong Kong. Então, há esse acordo de que os Estados Unidos deve tratar Hong Kong com essas maneiras especiais, mas tem uma condição. Os Estados Unidos têm que ficar meio que de olho também, eu acho que ali um aliado aos britânicos, ficar de olho se a China desrespeita a autonomia do território ou não, porque se desrespeitar, essa relação especial entre Estados Unidos e Hong Kong pode ser interrompida. Em junho de 2020, as manifestações anti-governo completaram um ano. Nesse período, quase 9 mil pessoas de idades entre 11 e 84 anos foram presas, de acordo com a polícia local. Mais de 600 foram acusadas por causar distúrbios, e a primeira pessoa condenada por isso foi condenada a 4 anos de prisão. Os manifestantes haviam pausado os atos devido ao surto de coronavírus, mas aí, quando o governo chinês começou a dar sinais dessa lei de segurança nacional, a população voltou às ruas. Em 6 de setembro, aconteceriam as eleições agora para o Conselho Legislativo da ilha, que já haviam sido adiadas devido à pandemia. Contudo, Carrie Lam, como eu falei, totalmente pró-Pequim, ela, juntamente do Comitê Permanente do Parlamento Chinês, estendeu seu mandato em mais um ano. E essa informação é do dia que eu dei aula. Até agora não tem atualizações, mas é provável que isso incite a população a mais e mais protestos. Considerações importantes que ficam soltas pelo decorrer da aula, e eu não quero deixar nenhuma ponta sem nó. As redes sociais são uma importante ferramenta para a articulação e organização dos manifestantes, o que permite que seja um movimento descentralizado. Isso é muito importante, porque o governo local ele vai atrás dos líderes para punição e dar exemplos, etc. E quando eles não encontram, quando não tem isso, por ser um movimento descentralizado, isso vai muito a favor dos manifestantes. É grande a preocupação dos manifestantes em mostrar o rosto, uma vez que imagens podem ser capturadas por câmeras de segurança, resultando em prisões. Uma lei já foi criada para proibir o uso de máscara em manifestações, o que não coibiu os ativistas. Os manifestantes hongkongueses, eles nunca se deixaram levar por essas leis que tentassem privar liberdades como a de protesto. E eles têm ciência do mecanismo de imagem que tem no país, né, de supervisionamento da população. Então, o uso de máscaras é quase que unânime entre os manifestantes. O governo chinês teme que Hong Kong seja um exemplo de luta por autonomia para outras regiões da China. Que a China tem outras regiões que têm movimentos separatistas, como Macau e Tibete, e se Hong Kong for um grande exemplo, talvez a China perca internacionalmente aquela ideia que eles têm desde a Revolução Comunista de uma só grande China. Gente, Hong Kong é isso. Eu trouxe um roteiro de aula para vocês. A primeira coisa, a leitura de slides e assistir a videoaula no YouTube. Depois disso, assistir a aula do professor João Daniel no Descomplica. Depois, assistir ao vídeo do professor Cláudio Hansen no YouTube. E assistir ao vídeo do ProEnem no YouTube. São todas informações que se complementam. Eu espero que vocês tenham o conteúdo da melhor maneira. É isso, muito obrigada. Tchau.